Casamento aberto. Para alguns, um paradoxo. Para outros, uma solução moderna para os desafios da monogamia. Um contrato onde os parceiros concordam em abrir o relacionamento para experiências externas, mantendo um vínculo primário. Mas o que acontece quando essa dança delicada entre liberdade e compromisso é quebrada? Quando a confiança, o alicerce de qualquer relacionamento, é abalada pela traição? Esta é a história de um casal, Ana e Pedro, que ousaram desafiar as normas tradicionais e embarcaram na aventura de um casamento aberto. No início, movidos por um desejo de transparência e crescimento mútuo, eles acreditavam ter encontrado a fórmula mágica para um relacionamento duradouro e satisfatório. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. O que começou como uma promessa de liberdade e exploração, transformou-se em um turbilhão de emoções complexas, segredos e mentiras. O que era para ser um espaço de confiança e cumplicidade, tornou-se um campo minado de inseguranças e mágoas. Esta é uma jornada sobre os limites do amor, a natureza frágil da confiança e as consequências devastadoras da traição, mesmo em um relacionamento que prometeu abraçar a liberdade. Ana e Pedro se conheceram na faculdade, unidos por uma paixão compartilhada pela arte e uma visão de mundo pouco convencional. Desde o início, eles questionavam as normas sociais, buscando construir um relacionamento livre de amarras e expectativas tradicionais. O casamento aberto, para eles, era a resposta natural a essas inquietações. Eles estabeleceram regras claras, honestidade acima de tudo, comunicação constante sobre seus encontros e a promessa de que o relacionamento deles sempre seria a prioridade. Nos primeiros anos, tudo correu como um relógio. Eles desfrutavam da emoção de novas experiências, compartilhando suas aventuras com uma abertura que beirava a cumplicidade. Parecia que eles haviam encontrado o ponto de equilíbrio. Mas por trás da fachada de um casamento moderno e liberal, sementes de insegurança começavam a germinar. A cada novo encontro de Pedro, Ana sentia uma pontada de ciúme, um medo irracional de perdê-lo para outra pessoa. Ela tentava sufocar essas emoções, convencendo-se de que eram resquícios de uma mentalidade antiquada que ela precisava superar. Enquanto isso, Pedro, absorto em sua busca por novas conexões, ignorava os sinais sutis de que a dinâmica do relacionamento estava mudando. Ele acreditava que a honestidade era suficiente, que as palavras eram suficientes para proteger o castelo de areia que eles haviam construído juntos. Ana e Pedro se sentaram frente a frente, uma garrafa de vinho pela metade na mesa, delineando as fronteiras de seu território não convencional. Honestidade acima de tudo, disse Pedro, olhando nos olhos de Ana. É uma promessa. Ana assentiu, seus dedos brincando com o anel de noivado. E o nosso relacionamento? Sempre em primeiro lugar. Era essencial para eles que este acordo, este afastamento da norma, não diluísse o amor que os unia. Os encontros externos seriam apenas uma exploração, um tempero a mais na já rica receita de seu amor. Ninguém de especial importância, apenas encontros casuais, prazeres passageiros. Eles decidiram que contariam um ao outro sobre seus encontros, mas sem detalhes. Nomes, lugares, sentimentos. Tudo isso permaneceria não dito. Uma regra que parecia sensata no início, uma forma de preservar a privacidade e evitar ciúmes desnecessários. No entanto, com o tempo, essa regra se tornaria um muro silencioso entre eles, um terreno fértil para segredos florescerem. Os primeiros anos de seu casamento aberto foram uma montanha russa. Era novo, era libertador, e eles se deleitavam com a liberdade recém-descoberta. Ana, normalmente tímida e reservada, floresceu, explorando facetas de si mesma que nunca soube que existiam. Pedro, sempre o aventureiro, se deliciava com a variedade e a emoção de conhecer novas pessoas. Eles se encontravam com a regularidade de sempre, seus encontros cheios de uma nova chama de excitação, histórias codificadas e risos cúmplices. Eles mantiveram sua palavra. Cada nova aventura era compartilhada, em termos vagos, com o outro.
Conheci alguém interessante, Ana diria casualmente durante o jantar. Parece promissor. Pedro ouvia, seu coração dando um pequeno salto, mas ele mantinha uma fachada corajosa. Ele falava de suas próprias escapadas, com a mesma leveza estudada, certificando-se de que Ana soubesse que ninguém poderia substituí-la. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos, uma fina camada de gelo começou a se formar sobre a superfície de seu relacionamento. A comunicação, antes aberta e honesta, tornou-se repleta de não-ditos e meias-verdades. A vida, em sua imprevisibilidade, tem um jeito de testar os limites de qualquer acordo. Para Ana e Pedro, o teste veio na forma de uma gravidez inesperada. Ana descobriu que estava grávida e, em um instante, o mundo cuidadosamente construído deles desabou. Medo, alegria e incerteza se entrelaçaram em um nó apertado em seu peito. Ela sabia que precisava contar a Pedro, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. Como poderia ela explicar que a criança que ela carregava não era dele? A promessa de honestidade, antes um farol em seu relacionamento aberto, agora parecia uma ameaça, uma arma apontada para o coração de tudo o que eles haviam construído juntos. Os dias se transformavam em semanas, o segredo crescendo dentro dela como uma sombra. A cada dia que passava, o peso da mentira se tornava mais pesado. A culpa corroía sua determinação. Ela observava Pedro, seu sorriso fácil, sua confiança inabalável em seu amor, e seu coração se partia um pouco mais a cada dia. Ela se perguntava se ele suspeitava de algo, se seus olhos notavam a mudança sutil em seu corpo, o brilho de culpa em seus olhos. Mas Pedro, perdido em seu próprio mundo de encontros fugazes, permaneceu alheio à tempestade que se formava dentro dela. A verdade sempre vem à tona, não importa o quão fundo a enterremos. Para Pedro, a revelação veio em um dia comum, disfarçada de alegria e celebração. Ana, incapaz de suportar o peso de seu segredo por mais tempo, encontrou a coragem de lhe contar sobre a gravidez. A princípio, a alegria de Pedro foi enorme. Ele a abraçou com força, girando-a no ar, suas risadas ecoando pela casa. Eles seriam pais. A ideia, antes impensável em seu arranjo pouco convencional, agora preenchia suas vidas com uma promessa inesperada de felicidade. Mas a euforia inicial logo deu lugar a uma crescente suspeita. Algo no rosto de Ana, o jeito como ela evitava seu olhar, uma hesitação em sua voz, acendeu um alarme em sua mente. Ele a encarou, seus olhos azuis, normalmente brilhando de alegria, agora escurecidos pela confusão. Ana, ele perguntou, sua voz repentinamente rouca, tem algo que você não está me contando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As paredes pareciam se fechar sobre eles, a atmosfera pesada com a verdade não dita. O silêncio de Ana era uma confissão em si. Pedro sentiu um nó se formando em seu estômago, frio e implacável. A verdade, como um raio, iluminou os cantos escuros de sua mente, conectando os pontos de sua crescente suspeita. A gravidez, a mudança sutil em seu comportamento, o jeito como ela evitava seus olhos, tudo fazia sentido agora. A criança não era dele. A compreensão o atingiu com a força de um golpe físico, tirando-lhe o fôlego. Raiva, crua e implacável, borbulhava dentro dele. Mas, mais profundo que a raiva, estava a dor que o dilacerava. A dor da traição, da confiança quebrada, do amor que ele pensava ser inabalável, agora reduzido a escombros. Ele se levantou abruptamente, se afastando dela, precisando escapar da agonia em seus olhos. As palavras que ele tanto queria dizer estavam presas em sua garganta, sufocadas pela intensidade de suas emoções. O conceito de traição assume um significado totalmente novo em um casamento aberto. Uma coisa era concordar com a possibilidade de outros amantes, traçar limites e encontrar conforto na ilusão de controle. Mas a realidade da traição, a dor visceral de ser deixado de fora,
de ser mantido no escuro, era um monstro completamente diferente. Pedro se viu vagando pelas ruas, o ar da noite pesado com a promessa de chuva. A cidade, antes um símbolo de liberdade e aventura, agora parecia uma gaiola. Cada riso, cada casal feliz, uma lembrança cruel de sua própria dor. Como eles chegaram a este ponto? Onde no labirinto de seu acordo pouco convencional, eles haviam se perdido? A promessa de honestidade, antes um farol de esperança, agora parecia uma piada cruel. Ele se lembrou da noite em que eles estabeleceram as regras de seu casamento aberto, a convicção em seus olhos, a promessa tácita de que seu amor seria forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. A ironia era amarga, sufocante. O apartamento, antes um espaço de amor e risos compartilhados, agora parecia opressivo, as paredes se fechando sobre ele. A presença de Ana, antes uma fonte de conforto e alegria, agora era uma lembrança constante de sua traição. Ele a observava, sua figura antes familiar agora envolta em um véu de estranheza. Como ele poderia amar alguém que lhe causou tanta dor? Como ele poderia compartilhar um espaço, uma vida, com a mulher que havia traído seus votos, sua promessa de honestidade? As palavras que eles trocavam eram superficiais, preenchidas por uma dor não dita e acusações silenciosas. Seu casamento aberto, antes um símbolo de sua abordagem pouco convencional do amor, agora parecia uma farsa cruel, uma traição a tudo que eles pensavam que sabiam sobre compromisso e confiança. A jornada que começou com uma promessa de liberdade e crescimento mútuo os havia levado a um precipício de incerteza. O caminho a seguir era obscuro, cheio da dor da traição e da incerteza de um futuro destruído. O silêncio na pequena cozinha era ensurdecedor. Os pratos do café da manhã estavam intocados na mesa, o cheiro de café frio pairando no ar, uma lembrança amarga de sua conversa inacabada. Ana sentou-se em frente a Pedro, seus olhos vermelhos e inchados, seu rosto pálido e marcado pela culpa. Pedro, por outro lado, parecia estranhamente calmo, suas feições normalmente expressivas, agora uma máscara impassível. Ele a observava, seus olhos azuis, antes tão cheios de calor e afeição, agora frios e distantes. A confissão de Ana, feita em meio a lágrimas e soluços abafados, ainda ecoava em seus ouvidos. A criança que ela carregava era de outro homem. Um homem que ela se recusou a nomear. Um segredo mantido sob chave dentro da teia de seu acordo não convencional. A raiva inicial de Pedro havia se dissipado, deixando para trás um vazio frio e desolador. Ele se sentiu traído, enganado, a promessa de honestidade que eles haviam feito um ao outro se estilhaçando em 1000 pedaços. Parte 2. O divã da terapeuta. A sala de espera do consultório da terapeuta era decorada em tons suaves e relaxantes, projetada para acalmar a mente e a alma. Ironicamente, para Ana e Pedro, o ambiente tranquilo só servia para amplificar a tensão palpável que pairava entre eles. Eles se sentaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, separados por um abismo de mágoa, raiva e confusão. As sessões de terapia haviam se tornado um ritual doloroso, uma dissecação brutal da teia de mentiras e segredos que contaminara seu relacionamento. A terapeuta, uma mulher de meia idade com olhos atentos e um comportamento calmo, observava-os atentamente. Ela havia ouvido sua história, a promessa inicial de liberdade e crescimento mútuo de seu casamento aberto, a lenta erosão da confiança, a traição devastadora que ameaçava destruir tudo que eles haviam construído juntos. Pedro, ela começou, sua voz suave, mas firme, você precisa articular sua dor. Ana precisa ouvir como a traição dela o impactou. Pedro respirou fundo, seus punhos cerrados relaxando ligeiramente. As palavras estavam lá, presas em sua garganta como um espinho venenoso. Parte 3. Navegando pelos destroços.
Como posso competir com um fantasma? Pedro finalmente perguntou, sua voz rouca de emoção contida. Você se recusa até mesmo a nomeá-lo. Este homem que agora está tão entrelaçado em nossas vidas. A pergunta pairou no ar, pesada e carregada de ressentimento. Ana estremeceu com suas palavras, a culpa a corroendo por dentro. Ela sabia que sua recusa em revelar a identidade do pai da criança só aumentava a dor de Pedro, mas o medo a mantinha em silêncio. Eu não queria te machucar mais, ela murmurou, suas palavras quase inaudíveis. Eu entrei em pânico. Eu não pensei. Sua voz falhou, a enormidade de suas ações a atingindo com força total. Não pensou? Pedro riu amargamente. Ana, sua traição foi cuidadosamente planejada. Você se escondeu de mim, mentiu para mim, por meses. A raiva, crua e incontrolável, coloriu suas palavras. Parte 4. Sementes da dúvida. As sessões de terapia se transformaram em uma batalha exaustiva, um ciclo interminável de acusações, recriminações e dor não dita. A promessa inicial de cura e reconciliação parecia cada vez mais distante, uma miragem no deserto árido de seu relacionamento destruído. Pedro se viu atormentado por dúvidas e suspeitas. Ele questionava tudo o que haviam vivido juntos, cada palavra, cada toque, cada promessa de amor, agora manchada pela traição de Ana. Ele se pegou revivendo o passado, procurando por pistas, por sinais que ele havia ignorado. O crescente distanciamento de Ana, seus silêncios prolongados, os telefonemas feitos em segredo, tudo agora assumia um novo significado, alimentando o monstro da paranoia que crescia dentro dele. Ele precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ele precisava entender por que Ana havia arriscado tudo o que eles tinham, por que ela havia violado a confiança que era a base de seu amor. Parte 5. A pergunta sem resposta. Por que, Ana? Pedro perguntou, sua voz rouca e cansada. Eles estavam em casa agora, o silêncio familiar do apartamento os envolvendo como uma mortalha. Por que arriscar tudo o que tínhamos? Por que ele? Ana se virou para encará-lo, seus olhos cheios de uma dor que espelhava a dele. Eu não sei, ela sussurrou, suas palavras quebrando o silêncio pesado. Eu não tenho uma resposta fácil para você, Pedro. Eu me apaixonei. A confissão de Ana pairou no ar, pesada e carregada de significado. Era a verdade, crua e inegável. Mas para Pedro, era uma admissão de culpa, uma confirmação de seus piores medos. Ele a observava, sua esposa, a mulher que ele pensava conhecer melhor do que ele mesmo, agora uma estranha, seus segredos e mentiras criando um abismo intransponível entre eles. A questão de como seguir em frente, como reconstruir a confiança sobre as ruínas de sua traição, permaneceu sem resposta, uma sombra escura pairando sobre o futuro incerto de seu relacionamento. Parte 1. A fragilidade da confiança. A história de Ana e Pedro, embora única em seus detalhes, ecoa a experiência de muitos casais que se aventuram no território desconhecido dos casamentos abertos. A promessa de liberdade, a emoção do novo e inexplorado, pode ser sedutora, mas como qualquer relacionamento que desafia as normas sociais, requer uma base sólida de honestidade, comunicação e confiança inabalável. A traição de Ana, embora nascida de suas próprias lutas e desejos não ditos, abalou a base de seu relacionamento, expondo a fragilidade da confiança e as consequências devastadoras de sua quebra. Seu casamento aberto, antes um símbolo de sua abordagem pouco convencional do amor, tornou-se um campo minado de segredos e mentiras, levando-os a um precipício de incerteza. Sua história serve como um lembrete de que o amor, em todas as suas formas e arranjos, requer cuidado, respeito e um compromisso inabalável com a verdade. A honestidade, mesmo quando dolorosa,
é sempre preferível à lenta agonia da dúvida e da suspeita. Parte 2. O caminho incerto à frente. Enquanto Ana e Pedro lutam para navegar pelos destroços de seu relacionamento, eles se deparam com a pergunta assustadora: para onde vamos a partir daqui? A jornada de cura, tanto individualmente quanto como casal, será longa e árdua, cheia de altos e baixos, momentos de esperança e desespero. A decisão de ficarem juntos ou seguirem caminhos separados será a mais difícil de suas vidas. Não há respostas fáceis, nem soluções mágicas para a dor da traição. O caminho a seguir exigirá coragem, compaixão e disposição para enfrentar as verdades desconfortáveis que eles evitaram. Se eles decidirem reconstruir seu relacionamento, precisarão fazê-lo com base na honestidade radical, na comunicação aberta e em um compromisso renovado com as necessidades um do outro. A jornada não será fácil, mas por meio do perdão, do crescimento pessoal e de um profundo entendimento mútuo, eles poderão encontrar um caminho de volta um para o outro, mais fortes e mais conectados do que nunca. O futuro deles permanece incerto, mas uma coisa é certa: a história de Ana e Pedro serve como um conto de advertência para todos nós, um lembrete de que o amor, por mais libertador que seja, requer cuidado, respeito e um compromisso inabalável com a verdade.